Boa tarde, pessoal. Boa tarde é gostoso aqui, cara. Olha só esse áudio, essa reverberação. Muito bom. Bom, vocês viram aí, meu nome é Vitor Fontana, um prazer para quem eu ainda não conheço. Esse aqui quase que é o meu canal, né, cara? Essa pode ser a nossa ponte, mais do que um canal. A ponte passa por... Não vamos fazer analogias desse tipo. Não vamos fazer analogias desse tipo. Mas é muito bom estar aqui, é um privilégio, na verdade. Nessa tarde, o meu objetivo aqui é falar de 3 princípios que podem nos ajudar a aplicar, 3 princípios que podem nos ajudar a transformar em realidade, a concretizar essa unidade demandada pelo que o Bíblia falou, essa unidade que a gente é chamado a ter, da maneira como o Cacau expôs de manhã. São 3 princípios que podem nos dar um pouco mais de concretude para aquilo que é um chamado. De alguma maneira, vocês vão notar que, embora eu esteja falando de princípios que podem ajudar a ter uma concretude, eu vou avançar por algumas abstrações, mas fique comigo. Essas abstrações serão explicadas. A ideia é que esses princípios, talvez um pouco abstratos, possam ser coisas que, em diferentes situações, você consiga aplicar. Você seja maleável, versátil o suficiente para que essa unidade tão sonhada e aparentemente tão difícil no nosso tempo comece a acontecer a partir de você, no lugar onde você está, na realidade que te circunda. Para fazer isso, eu preciso te convidar a um momento terrível na história do Brasil. Um momento horroroso pelo qual nós passamos e que mudou a nossa percepção, mudou a nossa compreensão de um dos princípios que a gente vai tratar, e talvez o princípio sobre o qual os outros 2 estão. Então eu quero te trazer de volta para o mês de abril do ano de 1998, quando acontece uma coisa terrível na história brasileira. Uma coisa que talvez a cultura brasileira jamais se recuperou. Em abril de 1998, a dupla sertaneja Christian e Ralph lança o single Sensível Demais, Eu Sou um Alguém que Chora. Um abraço para o Christian e para o Ralph, eles são bons músicos, gente. A sensibilidade é algo que a gente precisa entender e praticar. Eu brinco com sensível demais, eu sou um alguém que chora, porque costumeiramente nós temos aprendido, e não foi no ano de 1998 que isso começou, mas costumeiramente a gente tem aprendido que sensibilidade é uma fraqueza, que sensibilidade é um problema, que sensibilidade equivale a uma fragilidade que eu não devo ter, que ela é um vício e talvez algo indesejável. Talvez algo que eu e você não queiramos ter. E talvez algo que a gente deva evitar. Sensível demais é alguém que chora. E talvez a gente associe a palavra sensibilidade a choramingar, ou ser um rio de lágrimas numa outra menção à nossa gloriosa herança sertaneja. Mas talvez a gente pense que sensibilidade é sentimentalismo. É evidente que no espaço da sensibilidade existe algo de reservado, uma sala ali reservada para as lágrimas, mas sensibilidade não é só um rio de lágrimas, nem um poço de lamento, e também não é choramingar pelos cantos. Sensibilidade é muito mais do que isso. E então o nosso primeiro princípio, para que a gente possa lidar com essas divergências, para que a gente possa lidar com essa pluralidade, sem que tudo se transforme numa guerra,
sem que o combate ao mal se transforme em estragar o Natal, esse primeiro princípio da sensibilidade ele precisa ser abraçado. Para isso eu queria te convidar também a fazer uma outra viagem. Essa é uma viagem pelo texto bíblico. Livro de Salmos, no capítulo 115, a partir do versículo 4, dependendo da sua tradução, você vai ler algo mais ou menos assim: prata e ouro são os seus ídolos, feitos por mãos humanas. Ou talvez em outra versão você leia algo assim: vejam os ídolos deles, de prata e de ouro, fabricados por seres humanos, esculpidos por seres humanos. Olhem que coisas lindas aquelas esculturas, que são gentilmente feitas por artistas, às vezes os melhores artistas, esculpidas nos melhores metais, prata e ouro. Prestem bastante atenção nessas pequenas estatuetas que vocês encontram nas casas, nos templos, de prata e de ouro. Olhem bem, prestem atenção atentamente a essas estatuetas, porque elas têm olhos, mas não veem. Elas têm nariz, mas não sentem cheiro. Elas têm boca, mas não falam. Têm pés, mas não andam. Têm língua, mas não têm paladar. Têm garganta, mas não respiram. Tornam-se como esses ídolos, tornam-se como eles, aqueles que os fazem, que os manufaturam, que os esculpiram, e aqueles que os adoram. Aqueles que esculpem aquele ídolo, aqueles que manufaturam aquele ídolo, aqueles que adoram aquele ídolo, se tornam semelhantes àquele ídolo. É o que o texto diz: gente com olho, mas que não vê, gente com nariz que não cheira, gente com boca, mas que não fala, gente que não é capaz de experimentar o mundo da maneira que o Criador fez, gente que não é capaz de olhar para a realidade e entender o que realmente acontece, porque é gente que perdeu a sensibilidade. Perdeu os sensos, perdeu os sentidos, perdeu a sensibilidade. Então o salmista está convidando você e a mim para resgatar precisamente essa ideia de que sensibilidade é uma virtude de gente que interage com a realidade tal qual ela foi tensionada para ser experimentada. Gente que dialoga com o mundo e experimenta o mundo do jeito que Deus queria que esse mundo fosse experimentado. E o insensível é aquele que se tornou semelhante à estatueta. É aquele que perdeu a capacidade de, com os olhos, ver, com o nariz cheirar, com a boca interagir com aquilo que fala, e mesmo ter garganta, e semelhante a um ídolo que não tem vida, perder a capacidade de respirar. Perder a capacidade de respirar. Entretanto, homens, aqui comigo um pouquinho. Para mim e para você, é inevitável que na cultura, seja ela simplesmente a cultura ocidental no meio da qual a gente está, seja ela a cultura evangélica, seja ela a cultura presbiteriana ou batista, seja ela meramente a cultura do cristianismo na internet, é inevitável, homens, eu e você, aqui comigo, que a gente seja exposto a um determinado tipo de pensamento no qual sensibilidade necessariamente será um vício, algo a ser descartado, algo a ser jogado fora, porque isso te faz menos homem. Homem sensível. Ah, não. Sensível demais, eu sou alguém que chora. Ah, não. Isso não é para nós, isso não é para mim, isso não é para você. A gente vai ouvir, a gente vai escutar isso. E a gente já ouviu e a gente escutou isso. Talvez alguns de nós
tenhamos ouvido, tenhamos escutado isso desde pequenininho, desde criança. Homem não chora. Homem não chora. Homem sensível é de alguma maneira menos homem. Eu queria te convidar, homem que está aqui comigo, e mulheres, por favor, não peguem muito pesado com seus pais, seus maridos por causa disso, mas pode pegar um pouquinho pesado. Afinal de contas, se ele é insensível, ele nem vai sentir. Isso é mentira, gente. Ele sente, ele só finge que não. Homens aqui comigo, se você é ensinado que se você for sensível, você será menos homem, eu quero te dizer que a alternativa é, se você é insensível, você é menos humano. Se você é insensível, você é menos vivo. Se você é insensível, em algum momento da tua história, você se perdeu no meio da idolatria. Não se deixe levar por essa história de que a sensibilidade te faz menos masculino. Isso é papo para boi dormir. Eu comi bastante agora, eu comi boi. E talvez você queira dormir um pouco, não durma. Tem mais 2 princípios por vir aí. Mas não deixe se levar por essa história. E moças, aqui comigo, não plantem isso na cabeça das pessoas que estão ao teu redor. Sejam essas pessoas, suas filhas, suas irmãs, sejam essas pessoas, os homens com os quais você dialoga e convive. Os maiores problemas da humanidade pelos quais a gente passa é por deixar que homens que perderam a sua humanidade tomem as decisões do mundo. Os maiores problemas pelos quais a gente passa, que a gente atravessa, é permitir que homens que perderam a sua humanidade tomem as grandes decisões desse mundo. Agora, homens e meninas, homens e mulheres, meninas e garotos, tem um outro motivo pelo qual a gente deixa a sensibilidade do lado de fora e não a abraça. E esse é para todos nós. É porque a sensibilidade nos faz vulneráveis. Quem tem tato está suscetível à dor. Quem tem visão está suscetível a ver aquilo que não gostaria de ter visto. Quem ouve e de fato escuta, eventualmente vai acabar ouvindo o que não queria. Quem tem percepção de realidade num mundo caído e corrompido pelo pecado, criado originalmente bom, mas corrompido pelo pecado, pela crueldade como é o nosso, eventualmente conhecerá, por ser sensível, a frustração. E então eu queria te convidar, mulher e homem, a entender que um abraço à sensibilidade é um abraço à coragem de enfrentar esse mundo indesejável tal qual ele é. A sensibilidade não é uma característica do covarde ou do sentimentaloide, mas do corajoso. Daquela pessoa que encara, enfrenta, num grande pleonasmo, que enfrenta de frente, que encara de cara, que se depara, que vê e se depara, e não vira o rosto para o lado e olha o que tem que ser olhado, e vê aquilo que precisa ser visto, e não se perde no meio da ingenuidade, simplesmente ignorando aquilo que é desagradável. O abraço à sensibilidade, o convite à sensibilidade é um convite à intrepidez de lidar com as profundezas da alma humana. E nós corremos da sensibilidade, e nós
nos desviamos dela, nós estabelecemos uma barreira, erguemos um muro para que ela não se aproxime de nós, muitas vezes baseados nas nossas próprias histórias, porque eu e você conhecemos a dor. Eu e você atravessamos a dor. Eu e você já nos relacionamos com pessoas nas quais nós depositamos esperanças e entregamos o nosso coração disposto a essa sensibilidade. E então os nossos corações dispostos a essa sensibilidade encontraram a mentira do outro, a imperfeição do outro, a ira daquela pessoa, talvez aquele melhor amigo que você descobre que você achava que ele era o seu melhor amigo, mas pelas costas ele estava falando algo que você não gostava. E então você descobre, vazou no WhatsApp. Mandaram para você o que ele falou no grupo. E então vem a decepção. Ou talvez aquela amiga que mentiu a seu respeito. Ou talvez numa dor absolutamente legítima, e todas essas são. Numa dor absolutamente legítima você tenha se frustrado com o seu marido, com a sua esposa, com o seu ex-marido, talvez a sua ex-esposa, um namorado, uma namorada. E diante disso, então, nós vivemos uma outra barreira à sensibilidade, que é a seguinte: se eu voltar a me relacionar, se eu voltar a me entregar, se eu voltar a ser vulnerável, se eu voltar a me colocar numa posição na qual a dor possa me atingir novamente, se eu criar laços profundos, certamente, ou muito provavelmente, é bem possível, existe uma grande probabilidade de novo, eu sentir dor, de novo eu me machucar. E então, novamente, o convite à sensibilidade não é só um convite à coragem e à intrepidez. É um convite a tentar refletir na encarnação de Cristo Jesus. E quando a gente reflete nessa encarnação de Cristo Jesus, e imagina Jesus vindo a esse mundo, Deus que não precisava entrar nesse mundo como um bebê, aprender a falar, aprender a ler como eu e você. O próprio Deus se submeter à humilhação de ter as suas fraldas trocadas. Esse Jesus, esse Deus, Filho, quando ele encarna, não era muito provável que ele sentisse dor. Não era quase certo que ele sofreria. É 100% de chance de cruz. 100% de chance de coroa de espinhos, 100% de chance de cravos nas mãos e nos pés, 100% de chances de tortura, de cusparadas e de insultos. E eu e você somos chamados a sermos imitadores de Cristo. Muito embora nós escutemos aqui e acolá um determinado tipo de teologia que não diz sede meus imitadores como sou de Cristo, mas diz sede meus imitadores como eu sou de um pitbull raivoso. E então a gente pega os proponentes dessas teologias e a gente ama, a gente conversa com eles, e mesmo que a gente saia discordando e divergindo, a gente dá a outra face, porque foi isso que a gente foi chamado a fazer. E a gente se entrega a esse chamado absolutamente sublime, corajoso, mas complicado, de abraçar a sensibilidade. Quando eu e você nos entregamos à sensibilidade, experimentamos esses laços mais profundos, quando a dor do meu irmão encontra a minha dor, quando as nossas dores são conhecidas mutuamente, quando a gente pratica a oração mútua porque as dores estão sendo compartilhadas, quando as histórias
de sofrimento, quando as histórias de dificuldade elas se encontram, e quando, num passe de mágica que a igreja gosta de chamar de milagre, acontece, e essas dores não são mais as dores de um e nem mesmo as dores de dois, mas se tornam a dor daquela pessoa, a dor da comunidade, quando ela se torna a nossa dor, quando esse milagre acontece, quando eu conheço a sua dor, você conhece a minha história, quando a gente se conhece profundamente, quando abraçamos a vulnerabilidade de um evangelho que diz que é na fraqueza que somos fortes e não o contrário, quando esse milagre acontece, então, de repente, as divergências perdem importância. As diferenças de opinião se tornam menores. O convívio suplanta a minha necessidade de fazer com que o outro seja igual a mim, ou pense da mesma maneira que eu penso. Afinal de contas, o que é mais importante? Atravessar o perigo iminente que se apresenta diante de nós? O que é mais importante? Atravessar o perigo iminente que se apresenta diante de nós, ou discutir o que cada um pensa a respeito do mundo e da vida? Quando acontece o milagre da sua dor se transformar na nossa dor, divergências não se tornam desavenças. Divergências não precisam se tornar desavenças. Não devem se tornar desavenças. E não se tornarão desavenças no povo de Deus, guiado pelo Santo Espírito de Deus, nas fragilidades e limitações individuais desse povo de Deus, todas essas fragilidades e limitações cobertas pelo sangue do Cordeiro. O que nos leva ao segundo princípio. Primeiro princípio, abrace a sensibilidade. Onde a sensibilidade acontece de verdade, divergências não se tornam desavenças. O segundo princípio, novamente, eu me torno parecido com aquilo que eu adoro. Eu me torno parecido com o ídolo que eu coloquei ali para adorar. Mas, quando eu adoro a Cristo e o imito, eu me pareço com Ele. Então eu preciso conhecer esse Cristo que eu adoro e imito. Esse Cristo que eu adoro e imito para me tornar parecido com Ele, nós vemos no texto bíblico 4 relatos a respeito da vida desse Cristo. 3 deles muito parecidos entre si, contando mais ou menos as mesmas histórias, mas de perspectivas diferentes. E um 4º relato contando outras histórias. Se queremos adorar o verdadeiro Cristo para sermos parecidos com Ele, para exercermos uma sensibilidade verdadeira, para não sermos mortos, como é o idólatra, precisamos conhecer Cristo. E o segundo princípio é o seguinte: a nuance é bem-vinda. Para relatar a vida desse próprio Cristo foram 4 evangelhos. Isso para relatar a vida. Para relatar a aplicação dessa vida em diferentes contextos, diferentes igrejas, foram epístolas de Paulo, de Pedro, de Tiago. A nuance é bem-vinda. Ela não é um problema com o qual a gente deve lidar. Ela é uma virtude. Ela é uma qualidade. Ela nos dá versatilidade. Se eu abraço a sensibilidade, eu abraço a nuance. E não apenas de ponto de vista. Ah, nós temos diferentes teologias. Isso é importante, é uma parte da nuance. Uma segunda parte importante da nuance, a gente enxerga, por exemplo,
no livro de Provérbios, no capítulo 26, lá nos versículos 4 e 5. Lá no versículo 4 e 5, quando você tem uma pessoa falando uma grande bobagem, viu um tolo? Você viu um tolo, um cara falando uma grande bobagem, uma grande besteira? Versículo 4 do capítulo 26 do livro de Provérbios. Não discuta com o tolo, para que você não se torne igual a ele. Vão ser dois tontos brigando. Versículo 4. Não discuta com o tolo, para que você não se torne igual a ele. Está falando com a parede. Você já viu isso na sua vida? Muitas vezes. O cara está lá falando um negócio que você discorda, você vai lá e fala o contrário, numa pretensão. Isso é a minha história de vida, a sua história de vida, não é exclusividade sua nem minha. É uma coisa comum do ser humano. Mas na nossa pretensão, a gente tem uma visão tão alta de si que a gente acha que em 15 minutos de argumentação a gente vai ser capaz de fazer com que aquele tonto, que a gente já está assumindo que ele é tonto, que está errado, que aquele tonto, a partir de agora, ele vai ter uma iluminação. E nessa iluminação, porque eu sou muito iluminado e tenho uma capacidade persuasiva extraordinária, em 15 minutos eu resolvo um negócio que ele está pensando a vida inteira para chegar no que ele fala agora. Mesmo que ele não tenha intencionalmente pensado, mas ele foi formado no... É muito pretensioso. E se eu tenho essa pretensão toda, por que eu estou gastando esse tempo? Se eu tenho essa percepção que eu sou tão persuasivo e tão habilidoso assim, por que eu estou gastando esse tempo tentando convencer esse cara a ser igual a mim e não convencer o mundo que precisa de Jesus para que sejam mais parecidos com ele? Então o versículo 4 vai dizer isso. O versículo 4 vai dizer, por que você está perdendo seu tempo discutindo com o tonto? Porque quando você faz isso, fica dois tontos discutindo. Aí tem o versículo 5. Responda ao tolo. Discuta com o tolo. Argumente com o tolo, para que ele não pense que ele está certo. Que ele não saia da discussão pensando que está certo. Aí você fala assim, pô, a Bíblia agora me deu um nó, porque uma hora ela fala um negócio, outra hora ela fala outro. Esse livro de Provérbios aí tem alguma coisa de errado. A nuance é bem-vinda, e não é só por questões de diferentes perspectivas a respeito da teologia. A nuance é bem-vinda porque circunstâncias mudam, porque situações são diversas, porque o mundo é complexo, porque pessoas são diferentes. Em um determinado momento, de fato, o que é sábio? O livro de Provérbios é sobre isso, sabedoria, spoiler. Em um determinado momento é absolutamente sábio você se ausentar de um determinado debate. Outro determinado momento é altamente recomendável e sábio que você gaste um tempo com aquela pessoa que é um tolo, para que ela não saia por aí achando que o argumento dela é imbatível e que ela está absolutamente correta. A nuance é bem-vinda. Não só do ponto de vista das diferentes perspectivas a respeito de um mesmo assunto, mas também porque os assuntos mudam e exigem de nós perspicácia, inteligência, capacidade cognitiva, sabedoria e sabe o quê? Sensibilidade. Sensibilidade é bem-vinda, nuance é bem-vinda. Dois pontos importantíssimos, dois princípios importantíssimos para que divergências não se tornem desavenças. Agora, o que acontece é o seguinte: eu e você temos uma predisposição e uma predileção, geralmente, pelo segundo versículo e não pelo primeiro. Na maior parte dos casos, eu e você temos uma predisposição, uma predileção pelo segundo versículo e não pelo primeiro. E muitas vezes isso acontece porque eu e você deixamos de lado a nuance e a sensibilidade. Exemplo de deixar de lado a sensibilidade e a nuance. Sabe aquele garoto, aquela garota
que aprendeu muita coisa na escola, na internet, no mundo da informação, que eu e você, que somos mais velhinhos, mais experientes, não tivemos acesso quando estávamos na infância. E essa pessoa aprendeu rapidamente, e ela chega para você e fala: Vitor, olha só, você está me falando para ser sensível com os meus pais, você está me falando para entender a nuance do que os meus avós trazem, mas eles não entendem, eles não passaram por tudo que está acontecendo, eles são retrógrados, as premissas são diferentes, a gente está construindo o mundo de um jeito diferente, não dá. E em nome dessa opinião, esse jovenzinho, essa jovenzinha, e em nome da sensibilidade que ela tem porque o mundo está mudando, ela é o jovenzinho ou a jovenzinha, em nome de lutar contra o mal, que estraga o Natal. Estraga o Natal porque faz aquela discussão absurda, estraga o Natal porque não sai do próprio quarto, estraga o Natal porque não quer comer com o avô e com a avó, porque as diferenças são demais para serem conciliadas. E aí, um exercício que eu convido todos nós a fazermos. Se eu pedisse para que a gente contasse, claro, alguns de nós talvez não sejam capazes de contar a história por nem conhecê-los. Esses estão desculpados desse exercício, não precisa fazer. Mas, se a gente fosse contar a história do nosso avô, da nossa avó. Que cidade, que bairro eles nasceram? Em casa, no hospital? Que escola eles foram? Eles aprenderam a ler em casa? Eles aprenderam a ler de fato? Qual foi o primeiro trabalho deles? Como um conheceu o outro? Quando veio a paixão e como que eles decidiram ter o seu pai ou sua mãe? Ou não foi planejado? Como cada um desses eventos aconteceu? Quantos de nós saberiam contar, ainda que resumidamente, as histórias dos nossos avós? Se a gente nem conhece a história deles, como que a gente cobra que eles pensem de uma maneira ou de outra? Porque a gente deixa a sensibilidade e a nuance de fora e de lado. E aí eu pergunto para o adolescente: quem é o insensível agora? Não sabe nem o bairro que seu avô nasceu, cara? Quem é o insensível agora? Tudo isso vem acompanhado de uma idolatriazinha aqui, que talvez seja uma das grandes da nossa geração. Que no meu entendimento talvez seja par a par com a grande da nossa geração. Eu pego a minha opinião, a minha convicção, eu pego a necessidade de estar certo, eu pego o meu próprio ego e eu começo a bater um martelinho e esculpir o meu próprio ídolo. Eu estou certo, eu tenho razão, eu estou esculpindo aqui, ó. Eu tenho absoluta certeza de que eu estou certo. E então, eu insisto. E então, mesmo convencido de que meu argumento não é dos melhores, eu permaneço nele. Ou às vezes, mesmo convencido de que eu vou machucar alguém, eu continuo falando. Eu persisto na fala. Eu persisto na forma de falar, muitas vezes, porque eu erigi diante de mim o ídolo mais gostoso de adorar, eu mesmo. É o grande lance da nossa era, é ter razão. A respeito de coisas, parafraseando o apóstolo Paulo, das quais a gente não tem a menor ideia do que são, muitas vezes. Famílias separadas por causa de assuntos medicinais, sem ter um médico ali, um biólogo, um enfermeiro. É porque é um remédio que funciona e é um remédio que não funciona.
Mas eu tenho certeza que eu tenho razão. Então vai embora. Separa, racha a família. Racha. Porque ter razão é mais importante do que a vida do cara que está do meu lado. Sabe qual é o nome disso? Quando qualquer coisa se torna mais importante do que a vida que o cara que está do meu lado, sabe qual é o nome disso? Idolatria. Não tem outro nome, não. Sabe o que a idolatria faz? Te torna cego. Você está idolatrando a razão, é certeza que você está errado já. Você está idolatrando a tua certeza de estar certo, você está errado. Olha que bonito. Olha como é o paradoxo de adorar estar certo. É convicto, é 100% de chance de estar errado. De saída, de antemão. Como que eu sei que eu estou analisando a coisa certa se eu estou cego? E então, quando eu penso na encarnação de Jesus, um dos relatos dessa encarnação, no Evangelho de João, se inicia assim. No princípio era o Verbo. Ou talvez na sua tradução, no princípio era aquele que é a palavra. Ou talvez, se você quiser, no princípio era o Logos. Logos pode ser traduzido como verbo. Por isso, em algumas traduções, no princípio era o verbo. Logos pode ser traduzido como palavra. Por isso, em algumas traduções, no princípio era aquele que é a palavra. Logos pode ser traduzido como razão. E da razão, não me importa ser dono, me importa ser escravo. Me importa ser servo. Primeiro princípio, sensibilidade é bem-vinda. Segundo princípio, nuance é bem-vinda. Terceiro princípio, ser escravo de Cristo Jesus, ser servo de Cristo Jesus. Pregar e proclamar um evangelho do homem, do Deus, que abraçou a sensibilidade, para que eu e você, na total e completa desavença com Deus, nos tornássemos filhos adotivos. Abraçar esse evangelho. Abraçar esse Cristo. E isso fará com que a gente olhe para as nossas divergências e diga: eu nem sei mais. Só sei que você precisa conhecer esse negócio. Eu nem sei mais. Só sei que eu era morto e agora eu vivo. Eu nem sei mais. Eu só sei que eu era cego e agora eu posso ver. E o que eu vejo não é você menos humano. O que eu vejo somos eu e você, precisando desesperadamente de quem nos restaure, para que sejamos verdadeiramente humanos, como Cristo Jesus se fez verdadeiramente humano. O nosso chamado é para sermos proclamadores desse evangelho, imitadores desse Cristo. O nosso chamado é para que eu e você sejamos a ponte para tudo isso. Deus nos abençoe.